De 2 em 2 anos acontece um fenômeno entre os libertários, entre a ação libertária, que é a prostituição de diversos libertários diante das eleições. Faz muitos meses que eu não apareço aqui, só que eu não podia deixar isso acontecer e me omitir. Eu venho de uma longa jornada, estou fazendo muita coisa diferente, minha vida mudou drasticamente nesse último ano, de formas que não é adequado descrever aqui, porque senão o vídeo teria horas. Mas eu não podia deixar, faltando alguns dias para as eleições, mesmo que seja para prefeito, vereador, etc., deixar isso aqui passar em branco, porque há 2 anos eu criei esse canal, pouco mais de 2 anos inclusive, e o primeiro vídeo foi Anarcocapitalistas Não Votam. Eu não sei nem qual vai ser o título desse vídeo, mas o que eu quero passar para vocês aqui é que libertários, anarcocapitalistas não devem acreditar na política para nada, nem que seja para reduzir o próprio Estado. Porque se você é o tipo de pessoa que é libertário e sabe, que reconhece que o Estado é ineficiente para tudo, o que te faz achar que o Estado é eficiente para reduzir a ele mesmo? Reflete um pouco sobre isso, se tu é o tipo de pessoa que acredita no voto, que acredita na política, que acredita no Estado. Oh, meu Deus do céu, eu vou votar porque, sei lá, o menos pior vai entrar. Se ele realmente fosse o menos pior, se ele fosse impedir que o Estado se expandisse, o organismo estatal não permitiria que ele entrasse dentro da máquina. As pessoas honestas, verdadeiramente honestas, que não querem usar o poder que o Estado oferece para subjugar os seus semelhantes, não entra no Estado, não se torna parte da máquina. E por mais que algumas pessoas acreditem que o Estado vai retroagir se a gente colocar alguns políticos em específicos no poder, entendam que a expansão do Estado não ocorre só através daquilo que a gente vê. Como Bastiat disse, né, eu já cansei de repetir isso aqui, a diferença entre o bom economista e o mau economista é que o bom economista não faz as suas medições econômicas, as suas análises econômicas baseado só naquilo que se vê, mas também naquilo que está por trás do que se vê. Enquanto o mau economista apenas consegue enxergar aquilo que está dentro dos olhos dele. O bom economista tem que fazer análises não para um grupo em específico, mas para os grupos no geral, não para um tempo em específico, não só para o agora, mas também tentar prever as consequências de políticas econômicas a longo prazo, para diversos escopos. Então a mesma coisa se encaixa muito bem aqui, nessas questões estatais. Muita gente acha que o Estado vai retroagir, vai deixar de se expandir se a gente colocar um político X. Só que na verdade ele retroage, ele dá alguns passos para trás em alguns escopos, em alguns campos. Só que em outros, tu tá legitimando o Estado ainda mais. Tu tá dizendo, Estado, olha, eu tô confiando que tu não vai se expandir. E aí o Estado vai lá e diz, claro que eu não vou expandir. Claro que eu não vou continuar crescendo. Claro que o monstro, claro que o grande Leviatã, que só subtrai as coisas da população, da sociedade, vai continuar se expandindo, mesmo que ele diga, eu não vou, cara. Eu não vou. Eu sou um político diferente. Eu tô aqui para fazer a diferença. Em algumas semanas, aliás, há algumas semanas, uma política veio me oferecer um santinho dela e eu falei, não, eu não gosto de políticos. E ela me falou, mas me dê uma chance, confia em mim, eu sou diferente desses outros. E como eu não debato mais, como eu não discuto mais, porque eu simplesmente não tenho vontade, eu não consigo, eu não falei nada. Mas na minha mente, o que ecoava era o seguinte, se você é diferente mesmo, porque a primeira coisa que você está me falando, a primeira coisa que você está fazendo é agir da mesma forma que qualquer um outro político, que é o fato de dizer que é diferente dos outros. Me perguntei isso por bastante tempo, mas eu não falei nada, eu simplesmente ignorei. Porque é assim que eu estou agindo agora. Eu não estou mais, sei lá, tentando
lutar contra o Estado, eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Isso faz parte da minha transformação. Inclusive, se as pessoas que estão vendo esse vídeo agora quiserem saber um pouco mais sobre mim, o que é que eu estou fazendo na minha vida, vocês podem me seguir no Instagram. Eu não utilizo tanto, mas de vez em quando eu dou uma atualizada lá. O meu Instagram é @Alisson, ALISSON, AGNY, de Agni, tá? Agni finalizado com o I seria o correto, mas aí no meu caso eu adaptei e estou utilizando o Y. Mas enfim, voltando ao assunto principal aqui. Eu não estou tentando mais lutar contra o Estado. Eu acho que o que eu já fiz nesse canal, as sementes que eu plantei aqui, foram boas sementes, elas frutificam. Tem mais pessoas produzindo conteúdo, eu acho, hoje em dia. E não estou falando só aqui para o YouTube, mas tipo, produzindo conteúdo de forma reduzida para pequenos grupos, para pequenas comunidades. E eu estou falando isso comunidades bem pequenas, não estou falando tipo um bairro. Eu estou falando pequenas comunidades de estudo, esse tipo de coisa. As pessoas se desenvolveram muito a partir do que eu plantei aqui. E eu fico feliz com isso, porque foi o mesmo fenômeno que aconteceu comigo. Alguns outros libertários plantaram algumas sementes e elas frutificaram através de mim. E aí eu plantei as sementes e eu acho que agora, mais pra frente, elas frutificarão com outras pessoas. Cara, muita gente me pergunta diariamente se eu deixei de ser libertário. Não, eu continuo sendo um libertário, eu continuo sendo anarcocapitalista. O que eu não faço mais é lutar, é utilizar minha força mental, física, minha força psíquica, agindo da mesma forma que eu agia antes. Eu tatuei aqui, vocês não vão ver, mas eu tatuei no meu corpo: faça-se justiça, ainda que pereça o mundo. É uma máxima do direito, uma máxima bastante antiga, porque eu não quero mais discutir essas coisas. Eu tô cansado disso, eu me cansei disso. Eu não sei se o canal um dia vai voltar, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que minhas convicções são as mesmas. Ninguém chegou para me apontar um argumento que refute a máxima do imposto ser roubo, ou que refute a ideia do Estado ser, como dizia Franz Oppenheimer, que já virou meio que quase que uma frase de efeito interno aqui do canal, é que o Estado é a organização dos meios políticos, a sistematização dos processos predatórios num determinado território. Então, cara, eu tatuei isso no meu corpo por um motivo, porque eu continuo acreditando no princípio da justiça. E a propriedade privada é o único lastro, é a única ideia que pode calcar a verdadeira justiça, pelo menos para a justiça terrena. Não tem mais Estado que possa fazer isso. Não tem mais o governo autoritário, monopolista da justiça, da segurança, da legislação que possa fornecer isso. Porque um monopólio, é óbvio, né, falando de um monopólio que surge através da força, não pode ser o monopólio da justiça, porque ele está impedindo que outros concorrentes de justiça entrem no ramo através da força. Então eu digo que vou te oferecer segurança, e se tu tentar se tornar uma pessoa mais segura através de outros métodos, através de outros meios que não seja os que eu estou oferecendo, eu vou te agredir. Então há diversas contradições aí. É impossível o Estado fornecer segurança subtraindo segurança. Não acreditem em políticos. Não acreditem em libertários que dizem, na verdade, serem libertários. Liberais que dizem ser libertários, mas que defendem que as pessoas devem acreditar no voto, devem votar no menos pior. Isso nada mais é do que prostituir o libertarianismo. O Henrique, o Ancaporco, ele me falou uma coisa, eu não sei se essa frase foi ele que criou, talvez ele tenha escutado de alguma outra pessoa, mas o gradualismo político, lembrando aqui que o gradualismo político não é a etapa de transformar a sociedade em libertária gradualmente, né? É, como ele diz, através de um gradiente, uma mistura entre a política e as ideias de propriedade privada. O gradualismo não é o libertarianismo penetrando a política para tentar minar o poder do Estado. É a política penetrando as ideias de liberdade, não, as ideias de propriedade privada para minar o libertarianismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quer ir votar, cara? Vota. Mas, putz, pelo menos não acredita
no político X. O lugar onde eu voto é a 5 minutos da minha casa. Eu gasto muito menos energia para ir lá votar do que para justificar o voto, para pagar a multa, esse tipo de besteira. Então eu vou, anulo meu voto e volto. E veja, eu não anulo o voto porque o Estado me dá a opção de anular. E olha só, é um Estado bonzinho, não. Se eu votasse em qualquer político, cara, daria no mesmo pra mim. Mas eu prefiro pelo menos não votar em nenhum. E não compactuar 100% com isso. E eu não acredito que anular meu voto ou votar em algum vai fazer diferença realmente para a ideia de propriedade privada, para as ideias de propriedade privada. É simplesmente para poder dizer, olha só, votei em ninguém, tá ligado? Não acredito em nenhum deles. É mais prático do que tentar explicar que eu votei em fulano ou ciclano e tal. Cara, eu não acredito em nenhum político. Eu não acredito no voto. Eu não acredito na democracia. A democracia é uma maioria de gente dizendo que eu não tenho meus direitos. Que os meus direitos só existem porque elas, em geral, dizem que existe. E o que elas dizem que não existe, não existe. Isso não pode ser direito, isso é uma promiscuidade jurídica. Isso é uma prostituição draconiana do que deveria ser a lei. A organização coletiva do direito individual de legítima defesa, como disse Bastiat no próprio livro dele, The Law, né? A lei. E aí eu não posso deixar de fazer esse vídeo e não recomendar alguns vídeos, aliás, alguns livros para vocês. Os mais básicos são A Lei, As 6 Lições, do Ludwig von Mises, Anatomia do Estado, do Murray Rothbard, você tem o Manifesto Libertário também de Rothbard, Ética da Liberdade, Democracy, que é o Democracia, né, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Se você quiser ler um livro bem mais avançado, leia Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que também é do Hoppe. Você pode ler Uma Breve História do Homem. Tem diversos outros livros. Nesse canal aqui tem muito conteúdo acerca de libertarianismo, acerca das ideias de propriedade privada. Então é isso. Eu vou sumir por mais um tempo. Não sei se eu volto, não sei se o canal volta. Quem quiser saber mais sobre mim, quem quiser saber como é que eu tô, o que é que eu tô fazendo na minha vida, me segue lá no Instagram, como eu falei, é @ALISSONAGNY, Alisson Agri. Vocês vão me achar com facilidade. Inclusive muita gente já me segue por lá, mas é isso. Eu vou ficando por aqui e não sei se eu devo dizer adeus.